Muitas vezes o que ocorre, que você até citou, o paciente passa por angioplastia, é instalado um stent nele, e algum tempo depois esse stent sofre um processo de trombose, ou enfim, uma restenose. Qual a causa mais comum? A causa mais comum é a própria doença ou normalmente está derivado da ausência, da falta de adesão ao tratamento pós-procedimento? Boa pergunta. Isso aí, quer dizer, a gente que já tem cabelo branco, a gente passou por várias fases da cardiologia intervencionista, né? E eu vou te falar que no cômputo final a gente está bem satisfeito com a evolução da nossa especialidade. Antigamente se colocava um stent e você sabia que, dependendo do cenário, esse paciente tinha 30%, 40% de chance de voltar à obstrução dentro do stent, que a gente chamava de restenose. O stent era basicamente uma estrutura metálica e, como qualquer corpo estranho no organismo, o organismo tende a fazer uma cicatrização em cima. E às vezes essa cicatrização era excessiva, eu costumava usar a analogia de um queloide, né, uma cicatriz hipertrófica, e isso dentro de um vaso, isso podia fazer com que o vaso voltasse a obstruir. A gente chamava isso de restenose. A restenose foi praticamente abolida com o advento dos stents farmacológicos. Hoje nós temos os stents, e 100%, hoje, seja na saúde suplementar, seja no SUS, a gente usa 100% de stent farmacológico. Esses stents eles liberam umas drogas que evitam ou reduzem a chance dessa cicatrização. Então os stents, hoje em dia, a restenose é algo bastante raro. 100% tá? Dos stents hoje são farmacológicos. São farmacológicos. As empresas estão até parando de produzir os stents convencionais coronarianos. E o outro problema que você citou é a trombose. Bem, veja bem, de novo, a gente quando está implantando um corpo estranho, aquilo você está sujeitando a todo o processo inflamatório, né? E o organismo ele tende a cicatrizar tudo que ele julga como uma injúria, com migração de células inflamatórias, migração de plaquetas e, eventualmente, trombo. Então, para isso, a gente sabe que os stents, hoje, quem implanta uma prótese dessa, stent principalmente, ele precisa ficar sob um regime antitrombótico durante algum tempo. Hoje em dia a gente faz isso com antiplaquetário, com aspirina e alguns congêneres da aspirina, por tempo até determinado, né? Não é Quanto tempo? Eterno. Quanto tempo? Pois é, média. Angioplastia eletiva, Antonino, o paciente precisa ficar aí, as recomendações são que ele fique de 1 a 3 meses com 2 antiagregantes plaquetários e, dependendo do que ele esteja, de 6 a 12 meses com mais um, né? Se ele tiver indicação de uma prevenção cardiovascular, a gente sabe que a aspirina, na prevenção secundária, ela é eficaz. Então a gente acaba deixando a aspirina por mais tempo. Mas isso tem reduzido, isso tem diminuído muito, tá? Isso está sendo revisto. As diretrizes estão mudando enquanto a gente está conversando aqui. Os stents hoje em dia eles são muito mais biocompatíveis e eles me permitem tirar essa terapia antitrombótica o mais precoce possível. Mas o indivíduo que colocou o stent há 15 anos atrás, por exemplo. 15 anos atrás, se ele não tem indicação de outro regime antitrombótico, seja por prevenção primária, então, esse paciente pode ficar sem. Pode ficar sem. Tá? 15 anos atrás, o stent que ele colocou ainda não foi o stent farmacológico. Que a gente usa. Farmacológico pode até ter sido, mas talvez das gerações anteriores. A gente se preocupa nesse doente muito mais com a neoaterosclerose, que a gente pode formar uma placa por dentro do stent, do que uma trombose. Mas só para deixar claro, quem implantou o stent precisa seguir as recomendações médicas de forma bastante restrita e usar antitrombótico pelo menos durante algum tempo. Por que isso é importante? No indivíduo idoso, por exemplo, tomando antitrombóticos, você imagina, o indivíduo idoso ele pode ter um problema de próstata, ele pode ter um problema no cólon, ele pode ter um problema ginecológico, ele precisa fazer um procedimento. Então ele vai ter que tirar esses antitrombóticos, porque senão ele vai sangrar, né? Então ele pode ter um evento qualquer, um sangramento de um câncer, o doente neoplásico é muito comum, né? E hoje em dia a gente tem que oferecer os dispositivos mais seguros, mais eficazes e que não deixem o paciente refém de uma medicação para o resto da vida.